Olá, meus amados, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Leandra Freitas, imagem e semelhança do Criador. E estou aqui mais uma vez para falar com vocês a respeito da palavra. Na última vez, que nós estivemos aqui juntos, eu prometi a vocês que falaríamos sobre Mical e Abigail. De que forma temos sido, De que forma nós temos agido, como Mical ou como Abigail? Essa palavra, está descrita com vários episódios, desde a 1 Samuel, capítulo 18, onde é citado Mical, até o capítulo 6 de 2 Samuel. Vocês sabem que é a história em relação a Davi com a família de Saul, mais diretamente, porque antes ele era somente um tocador de harpa, era conhecido como aquele que tocava e Deus libertava Saul através do louvor. Era um pastor, pastor de ovelhas, muito corajoso, que enfrentou o leão, o urso. Mas aí, a partir do capítulo 14, aquele rapaz de 17 anos enfrenta o gigante, vence em nome do Senhor para honrar a Deus e ao seu povo, E a partir de então ele passou a ser uma pessoa diretamente ligada ao rei. E aí, vencendo Golias, o povo começou a o exaltar. Saul admirava, mas com o tempo ficou revoltado, enciumado, invejoso, E prometeu a Davi. E é isso aí, como é que tá? Tudo bem? Prometeu a Davi a sua filha, uma de suas filhas, e a filha mais velha era essa primeira prometida, que era Merabe. Mas aí depois ele não cumpriu com a promessa e deu sua filha a outra pessoa, ao Meolatita. Porém, ele tinha uma outra filha, que era Mical, sua filha mais nova, que era muito apaixonada por Davi, e ele então usou sua filha como mercadoria, se aproveitou do amor de sua filha e da palavra que ele tinha dado a Davi e ofereceu a Davi, em troca de sua filha, ordenou que Davi sacrificasse 100 filisteus, sem prepúcios. Davi então traz 200, Davi e seus homens. E Davi, enquanto vencia as batalhas em nome do reino, ele ficava cada vez mais famoso, mais amado pelo povo, amado por sua esposa Mical, amado por Jonatas, seu cunhado, mas odiado por Saul. Até que Saul, por causa de sua inveja, deseja matá-lo, e aí Mical o ajuda a fugir, e foi a última vez que ela viu seu esposo. Aí, a partir do capítulo 25, após muitas circunstâncias, é que é citado Abigail. Davi, nesse período, nesse percurso de fuga em relação a Saul, ele adquire outras mulheres, como Talmai, Agite, Abitai, Eglá, além de Abigail. E Mical, a sua amada esposa, foi dada por Saul a outra pessoa em casamento, que é Paltiel. Não se fala na Bíblia quantos anos todo esse percurso durou. Quantos anos se foram? 1, 2, 3, 10, 20 anos? Não, eu não vi. Então, mas Davi nunca se esqueceu de sua esposa. E assim, após um certo período, ele manda buscar, quando Saul morre, ele manda buscar a sua esposa amada, Mical. Ele nunca esqueceu a sua esposa real, A sua primeira mulher. Então, como naquela época tinha essas tradições, e até hoje naquelas terras do Oriente Médio tem essas tradições do homem poder ser polígamo e poligamia, ou casar-se com várias mulheres.
E aí, assim, elas, gostando ou não, tem que conviver com isso. Ele mandou que tomassem a sua mulher dos braços de Paltiel, que a amava e chorou muito em busca dela, né? A paz do Senhor, Sinara, tudo bom? Obrigada por estar aqui. Mesmo assim, Paltiel não podia fazer nada, porque Davi já era ungido rei de Israel. E então, mas logo após ele ter novamente resgatado a Mical, sua esposa amada, ele adquiriu mais mulheres e concubinas, nascendo delas 11 filhos, mais 11 filhos. Ele já tinha 6 e adquiriu, né, nasceu mais depois dela, mais 11 filhos. E então, até que no capítulo 6 de 2 Samuel, quando Davi e seus homens trazem a arca de Obed-edom, das terras de Obed-edom, ele dançava, louvava e festejava alegremente em trazer para sua terra, né, para a casa do Senhor, a arca, que simbolizava a presença do Senhor. Então, que em um momento que ele dançava, enquanto Mical observava da janela do palácio, ele acabou mostrando um pouco de suas pernas, né? suas coxas. Foi aí que ela o considerou como um vadio, né? Falou que ele era como um vadio. E quando ele chegou perto dela, ela o agrediu novamente com palavras. Amém, minha irmã? E aí, então, Davi a reclamou, a repreendeu sabiamente, mas a partir desse momento Deus a tornou estéril. E aí vamos, né, tentar contextualizar essa situação. Mical, apaixonada, uma noiva apaixonada, né, filha de um rei, né, perturbado emocionalmente, né, uma pessoa sem escrúpulos e caráter. E então, apaixonada, se casa com seu amado, mas aí tem que ajudar o seu amado a fugir. Seu amado, durante esse percurso, e ela não se vê mais, e ele no percurso acaba adquirindo outras mulheres, e ela acaba sendo entregue para outra pessoa que ela não amava. Olha essa situação. E entregue contra a sua vontade, lógico, porque a mulher naquele período, né, como em muitos países até hoje, não tinha direito de escolha, não tinha autonomia, né? E aí, então, a partir disso, seu marido casa-se com outras, tem filho com outras, né? Depois ele a resgata, depois de alguns anos, não se sabe quanto tempo, mas eu suponho que tenha alguns anos, né? E aí, depois disso, ainda se casa com mais outras mulheres e concubinas. Olha, desde aquele começo, provavelmente ela já tinha uma dor, uma mágoa, né? Nunca mais viu seu marido. Talvez ela criasse a expectativa de que ele a resgatasse, que ele voltasse para ela, que ele a tirasse daquele lugar, que fugisse com ela. A gente não sabe, porque a mulher, quando ela ama, ela deseja que o homem se sacrifique por ela, assim como ela prontamente se dispõe a se sacrificar pelo homem que ela ama e por sua família. A mulher tem essa natureza, né, sacrificial. Mas isso não ocorreu. Davi simplesmente ele fugia, lutava, vencia as batalhas, né? Tentava fugir a todo o tempo de Saul. Muitas vezes Deus colocou Saul em sua mão e ele, como homem santo, né, homem de caráter, homem íntegro, ele não cogitou em nenhum momento matar, mas deixou isso como lição para Saul. Mas Saul em nenhum momento se arrependia sinceramente de seus pecados. Pelo contrário, Saul simplesmente continuava a fugir da presença de Deus em desobediência para fazer aquilo que estava na sua vontade, aquilo que lhe interessava. E aí ele descumpria cada vez mais a palavra, tentou sacrificar sem autorização, ele não era consagrado para isso, né? Não esperou Samuel para poder
fazer as ofertas ao Senhor, consultou os mortos, né? Uma cartomante, uma adivinhadora, uma pessoa que buscava, invocava os mortos, e isso é uma infração gravíssima às leis do Senhor, à palavra do Senhor. Um cristão jamais deve consultar adivinhos, astrólogos, cartomantes, seja quem for desse tipo, adivinhadores, né? É bem diferente de uma pessoa usada por Deus em profecia do que uma pessoa usada pelo inimigo em adivinhações, tentando imitar aquilo que vem de Deus, né? E logo se conhece a árvore pelos frutos, porque quem é de Deus, você sabe, você sente, você vê pelas atitudes, pelo caráter, pela convivência. Enfim, Mical foi dada para outro homem, ela não amava esse homem, não sabemos se com o tempo ela passou a amar, porque esse homem, a Bíblia relata que ele a amava. Se ele a amava, provavelmente ele cuidava bem, tratava bem, fazia suas vontades, né? Satisfazia a ela como mulher, e ela talvez poderia ter ficado fria para o lado de Davi e desistido daquela relação, daquele primeiro casamento, né? Mesmo que dentro da lei ela era mulher oficialmente do primeiro marido, porque ele não lhe deu carta de divórcio, né? Ela era usada por seu pai como mercadoria de troca, né? Como barganha. E aí o que aconteceu? Que talvez isso tenha confundido suas emoções, lhe trazido angústia, revolta, mágoa. E olha só, se ela estava ali se sentindo talvez bem com seu marido, com seu esposo, vou tentar ligar aqui o refletorzinho. Deixa eu diminuir aqui. Pronto, tá melhor. Então, se ela estava bem com seu esposo, ela não ia querer voltar para aquele que supostamente ela ajudou a fugir, mas que supostamente talvez não quisesse mais ela, que ele abandonou, ele não procurou mais por ela. A Bíblia não relata se ele procurou por ela outras vezes. Não, ele só relata, a Bíblia só relata que ele a buscou depois que Saul morreu, né? E aí, talvez ela estava magoada com Davi, magoada com seu pai e magoada porque ela foi tirada daquela relação com Paltiel. A gente não sabe, a gente não tem como supor, né? Como afirmar com certeza uma coisa ou outra. A gente só tem como supor. E aí Davi resgata ela, né? De seu segundo casamento, um casamento arranjado. Mas aí o que acontece? Davi está sozinho? Davi não está sozinho. Davi é só seu? Davi não é só seu. Davi tem outras mulheres, mais 5 e 6 filhos. E depois disso, Davi ainda adquire mais mulheres e concubinas, né? E mais 11 filhos. Então, quem era Mical nesse contexto todo para ele? Será que ela, no pensamento dela, será que eu não sou só mais uma? O que eu significo para ele? Imagina a gente como esposa. Gente, como é que vocês se sentiriam? Como é que eu jamais aceitaria isso? Eu me conheço. Eu não aceito certas coisas que eu vejo mulheres tolerando. E já tolerei coisas que antes eu dizia que jamais aceitaria, né? Então, a gente vai mudando com o tempo, a gente morde a língua, vamos dizer assim, né? Mas tem situações que a gente percebe que não tem lógica por que a gente aceitar. Mas o contexto é de acordo com a cultura daquela sociedade. Mas talvez ela pensasse diferente daquela sociedade. O que eu sei é, Mical sofria. Mical estava magoada. Mical estava sofrendo. Ela não tinha direito a ter sentimentos. Mical estava ferida no seu ego, nos seus sentimentos, no seu corpo, porque ela tinha sido pertencida a 2 pessoas e ela não sabia quem pertencer. Talvez seu coração desejasse um, mas pela lógica ela deveria pertencer a outro. Mesmo assim, a mulher se sente usada.
Ela deve ter se sentido abandonada. Quantas de nós se sentem mal quando percebe que é rejeitada e abandonada? Ainda que tenha sido por uma boa causa, né? Porque ela ajudou a sua esposa a fugir. Clarinha, minha irmã, Paz do Senhor, ela ajudou o seu esposo a fugir. Mas as circunstâncias mudam nossa mente, nosso pensamento, nossos sentimentos. Quem de nós aceitaria ou aguentaria viver com um marido que se divide entre outras mulheres? E imagine que ela nem filho tinha ainda, ela não tinha filho da sua relação com o Paltiel. Não relata isso. E se tivesse filho com o Paltiel, ela teria oportunidade de ficar com o seu filho ou teria que também abandonar o seu filho? Não se fala, mas talvez tenha sido isso também um dos motivos de sua mágoa, sua revolta com Davi. Ela nunca teve uma lua de mel de verdade com seu marido, nunca pôde desfrutar de um casamento de verdade com seu esposo, porque assim que se casou, teve que ajudar ele a fugir de seu pai. E o seu pai nunca lhe deixou ser feliz à espera de seu marido ou criar a expectativa de um casamento feliz com o retorno de seu marido um dia. Seu pai simplesmente a usou como barganha e deu para outro homem para se vingar daquele que ele criou uma situação dizendo que era seu opositor, quando na verdade tudo era da cabeça dele, da sua inveja, da sua malignidade. Imagine você estar em sua casa, em um outro relacionamento que você não desejou, mas aí com o tempo você se acostumou com a situação e passou até a gostar. E você do nada é arrancada de lá. Você é tirada de lá à força. E se lá você tivesse tido filhos e filhas? E você teve que abandonar, porque não se fala isso, mas a gente pode supor que talvez tenha sido isso. Estava feliz, talvez, porque era amada. Imagine nós, como mulheres, passando por tudo isso. Ou um homem, numa situação contrária, se fosse com um homem. Talvez não numa situação igual dessa de ser abandonado, de ser obrigado a casar com outra mulher e tal, mas uma situação de emprego, por exemplo. Né? Vamos contextualizar de outra forma. Se fosse um homem que do nada fosse transferido para uma outra região por causa do seu emprego e lá começou a se dar bem e aí do nada foi arrancado de lá para retornar para cá, onde é machucado, é desprezado, é preterido em seus direitos, em sua qualificação, né, na sua função, e outros que não têm nem o mesmo direito, nem a mesma formação, nem a mesma qualificação, estão sendo privilegiados em seu cargo. Como é que ele se sentiria? Vamos tentar fazer essas trocas. Mas aí, enquanto mulher, como você se sentiria? Mical sofreu. E toda a sua vida você vê que ela levou em sofrimento. Ela guardou mágoa, ela guardou dor, ela tinha razão em seus sentimentos. A gente não pode simplesmente culpar e julgar a Mical pelo resultado de suas escolhas. Porque, na verdade, Mical não tinha sabedoria para lidar com tudo que ela vivia, com tudo que ela havia passado. Ela não teve alguém que lhe instruísse. Talvez ela não teve alguém que lhe desse um abraço e dissesse: você tem razão, você está certa. Isso fere, isso machuca mesmo, você foi usada, você foi trocada, você foi tocada por mais de um homem. Você se sente um objeto. Você não é a única dele, você não é a única esposa dele, você não é a única mulher da vida dele, você tá certa. Bota sua dor, sua lágrima para fora, seu choro, grita, põe para fora. Ninguém disse isso para ela. Ninguém ensinou isso a ela. Talvez ela não tivesse com quem desabafar. Talvez ela, pela criação que teve, não fosse desabafar, não achasse digna uma serva para ela desabafar com a serva. Que ela provavelmente, pela natureza que ela demonstrou ter aqui em todo o relato bíblico, ela não iria se abrir com uma rival, né? Com uma outra mulher de seu marido, sabendo ela que ela era a primeira e a oficial.
Então, como a gente se sentiria no lugar de Mical? Não é doloroso? É sofrimento demais. Eu não gostaria de estar na pele dela. Eu não queria estar numa vida como ela teve. E não desejaria para nenhuma outra mulher, por mais escandalosa ou vulgar ou insuportável, sei lá, mau caráter que ela fosse. Porque não foi uma dor de um dia, não foi uma dor de 2 dias ou de 2 meses, foi uma dor de anos. E Mical precisava ser ensinada a ressignificar. É aí que a gente vai para Abigail. Abigail era mulher de um homem chamado Nabal. O Nabal, a palavra Nabal significa cruel, né, perverso. E Nabal, como a gente sabe, né, aquela... Oi, Lari, parte do Senhor, minha querida, como é que tá? E aí o que acontece? Nabal era um homem mau, que tinha posses, né? E aí ele, provavelmente, Abigail, pela natureza que ela tinha aqui, ela também não teve escolha com relação ao seu casamento. Ou ela se apaixonou demais e ficou a tal ponto cega que não enxergava os defeitos do caráter de seu marido. E aí o que acontece? Nabal, por ser mau, tolo, né, imprudente, impulsivo, ela provavelmente deveria sofrer também. Não se fala, mas ele poderia ser agressivo em palavras e talvez agredisse a ela fisicamente, né? Mas ela era uma mulher que trabalhava, que cuidava de seu lar, né? E que lidava com o temperamento louco, insano de seu marido, provavelmente tão parecido quanto o de Saul, mas procurava lidar com aquilo de uma forma onde ela percebia que ela não era igual a ele, de uma forma com sabedoria, né? Talvez a sua criação tivesse lhe dado essa bagagem, né? De aprender a tirar boas coisas das más coisas, né? A vida era ruim, mas ela procurava tirar uma lição sempre daquilo, né? Ressignificando, né? Procurando tirar o melhor daquilo para que aquela coisa ruim, para aquela circunstância ruim, para aquela vida ruim não contagiasse a sua alma, o seu caráter, a sua mentalidade, o seu jeito de ser. Ela procurava sempre ser uma mulher agradável. E aí em 1 Samuel, no capítulo 25, fala que Davi e seus homens estavam com fome e viram que Nabal e seus homens estavam a tosquear ovelhas, né, no Carmelo. E aí então ele pediu a Nabal, que como ele havia protegido os seus homens, que se ele poderia, né, alimentar aos homens de Davi, que todos estavam com fome, tal. E então, e ele ainda botou, ele falou assim, olha, pode conferir com os seus servos, os tosqueadores, os pastores dos seus pastos de ovelha, de que eu e meus homens não lhes fizemos mal e que ainda lhes protegemos dos bandidos e salteadores do caminho. E foi o que eles fizeram. Mas ele disse, quem é Davi? O que é que eu tenho a ver, né, com esse rapaz e com seus homens? O que é que eu tenho a ver com ele? Então, é como se ele dissesse, problema, ajuda porque quis, eu não te pedi nada. Problema seu, Davi, seus homens, né? Então, assim... E Davi era famoso, ele sabia assim, é porque ele era mau. Então, o que aconteceu? Davi soube disso e Davi ficou enfurecido e começou, junto com seus homens, a se organizarem para matar a todo homem daquelas terras, inclusive a Nabal. Um dos servos de Nabal foi correndo na cozinha avisar a Abigail, né, que ela estava com as servas a organizar, já que os homens estavam tosqueando, era um momento de festa, né, que o povo naquela época eles festejavam. Na época da colheita, né, na época também de tosquear os animais. E aí eles avisaram, ele avisou e ele falou assim, a senhora tem que fazer alguma coisa, porque senão todos nós morreremos. Será destruída a nossa terra, o nosso povo, que será de nós se a senhora não fizer nada? Oi, primo, como é que tá, Elton? Saudade de você, meu primo. Então, assim, ela então falou, não, eu não vou ficar aqui parada, eu não vou ficar aqui esperando.
Eu não vou ficar aqui de braços cruzados. Eu vou ali, vou me organizar, bora, coloque tudo que tiver aí, vou botar, eu vou montar na minha jumenta e vamos todos nós e vamos lá falar com Davi. Eu vou falar com Davi. E ela foi falar com Davi, chamou ele em secreto e falou com ele. E falou, tudo é culpa minha, não leve em conta que Nabal, o seu próprio nome já fala que o seu nome é mau, que ele é um homem mau, ele é um homem sem sabedoria, não faça isso. Como é que ficaria você depois, se o povo soubesse que você matou, né, uma pessoa que aparentemente não lhe fez nada, a não ser negar alimento? Ficaria chato, o nome do Senhor seria, né, entristecido em relação às suas obras. E Davi falou, essa mulher, né, foi muito sábia. Ela me livrou de cometer um erro gravíssimo. E aí vai em paz, ele aceitou os presentes dela, os pães, as uvas passas, né, os figos, o leite, os queijos. E aí aqueles homens foram alimentados, suas famílias. E Davi, né, evitou aquilo. Quando ela voltou para sua casa, seu marido ainda estava festejando e estava embriagado. Ela esperou ele dormir. Você acha que ela dormiu? Pense aí, você preocupada, você dorme? Eu sei que ela não dormiu. A Bíblia não relata, mas fala que ela se deitou e esperou até o amanhecer para conversar com ele. Ele deve ter dormido, roncado, babado, peidado, né? Se espalhado pela cama, ou caído da cama. Se é que conseguiu chegar na cama, né? Mas ela foi sábia, ela sabia lidar com aquele tipo de pessoa, com aquela pessoa, né? E não abriu a boca. Porque não adiantaria, talvez ele reagisse de uma forma cruel com ela, né? E procurasse ainda piorar a situação indo atrás de Davi. Ela ali se calou, como qualquer mulher sábia, né? Conhecendo o resultado da reação de uma pessoa como Nabal, e esperou até o amanhecer. Eu tenho certeza que ela não dormiu. Quando ele acordou, ela foi e lhe contou tudinho, como agiu, como fez, e salvou o povo pela sua sabedoria. A Bíblia fala que ele ficou tipo adormecido, é como se seu coração tivesse, né, dado algum problema, né? Então, e 10 dias depois ele acabou falecendo. E Davi se casa com Abigail, porque a Bíblia relata que ela era sábia e formosa, né? Então, dois conjuntos de coisas que o homem admira. E aí o que acontece? Davi trouxe essa mulher para ele, porque era uma mulher que pacificava, né? Que trabalhava, colaborava, formosa, né? E que fazia o bem para o povo, que olhava pelo povo. Então era uma rainha que ele precisava realmente ter do seu lado, né? É um funcionário que alguém precisa ter do lado, né? Uma amizade que você precisa ter do lado. Então, de fato, era uma mulher que trazia consigo requisitos para que você admirasse e quisesse ter por perto. Mical talvez tivesse algumas qualidades, sim. Juventude, beleza, né? Paixão. Mas o que é que Mical não tinha? Prudência. Não sabia lidar com seus sentimentos. Coisa que Abigail sabia. Porque Abigail talvez tenha tido a educação, né? E a experiência de vida que poderia estar tenha lhe capacitado a lidar com aquele tipo de coisa. Talvez a sua convivência com Nabal tenha lhe dado essa experiência, né? Em lidar com conflitos, com dificuldades, né? Coisa que talvez Mical não tenha tido. Então, quantas vezes eu, Leandra, a paz do Senhor é terapia de casal cristão, amém, a paz do Senhor. Então, enquanto eu, Leandro, penso aqui, será que eu saberia lidar com essas situações que Mical passou? Quantas situações da minha vida, eu vou fazer 42 anos, quantas situações da minha vida eu agi como Mical, sem pensar, enraivada, impulsiva, magoada,
sofrida, com toda a razão, que eu estava só reclamando pelos meus direitos. Quantas vezes eu fui preterida, quantas vezes eu fui injustiçada, caluniada, ofendida. E quantas vezes eu magoei. Porque uma pessoa ferida fere outras pessoas. E quantas vezes, provavelmente, porque eu não sou perfeita, perfeita é o Senhor Jesus, né? A Abigail não era perfeita. A Abigail tinha qualidades, virtudes, a mais que seus defeitos, né? Mas a Abigail tinha defeitos, tinha falhas, né? Então, quantas vezes eu ainda vou ser como Mical em minha vida? E eu e você seremos como Mical em nossas vidas. Mas que a gente venha aprender com a Abigail a lidar com a dor, a lidar com as circunstâncias ruins, a lidar com as pessoas difíceis e temperamentais da melhor forma possível, pacificando, né? Contornando as situações, buscando sempre o lado bom, tentando resolver, em vez de criar o problema, melhorar as situações no trabalho, na família, na vizinhança, em nós mesmos, porque nós também temos que aprender a lidar com nossas limitações, nossas incapacidades, e nos perdoar, e não aceitar a mesmice, o comodismo em nós mesmos. Gostamos e fazemos coisas que não são agradáveis a Deus, perdão, e que vão nos levar à condenação, mas que a nossa natureza clama e anseia por isso. Então que a gente aprenda, como está dizendo esse louvor, que a gente aprenda a sorrir, mesmo chorando, ressignificando, aprendendo de cada coisa, né? Fazendo um elástico, uma rapadura que a gente tem na mão. E engrandecendo ao Senhor e trazendo paz ao nosso coração e àqueles que estão à nossa volta. Quantas vezes na minha vida, para mostrar o quanto que eu estava certa, eu briguei, eu fiz besteira, eu falei bobagem, eu feri as pessoas. Pessoas que talvez hoje não queiram nem mais olhar minha cara. Por mais que eu faça qualquer coisa e durante a vida eu mostro que eu não sou mais a mesma pessoa. Mas quantas vezes para mostrar que eu estava certa, eu agi errado. Hoje, de uns 2 anos para cá, eu sei que eu não preciso me justificar. Eu sei que eu não preciso brigar. Porque minha luta não é contra a carne e o sangue. Mas isso foi o tempo, foram as dores, os sofrimentos que me fizeram enxergar que eu estava errada, que eu podia agir como a Bíblia estava ensinando há séculos para mim, e eu lendo, estudando, né, convivendo ali na igreja, indo para os evangelismos e não deixando entrar. Porque o meu eu ainda falava mais forte e muitas outras coisas no meu eu ainda precisa morrer. Né? Porque talvez eu não enxergue agora, mas amanhã eu vou enxergar em nome de Jesus. Deus vai me mostrar, né? Então, assim, que eu não preciso, porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Senhor, Ele é quem batalha por nós, Ele é quem nos vinga, Ele é quem nos defende, Ele é quem nos justifica. E foi isso que Abigail aprendeu. Será que não doía em Abigail não ser a única esposa de Davi? Será que não doeu em Abigail, Paixão, Diego, Davi, além dela e mais as outras 5, adquirir mais outras mulheres e ainda fazer mais 11 filhos nelas? Será que não doía nela? Será que ela não se revoltava? Será que ela não brigava? Será que ela não se chateava? Será que ela não pegava no pé dele? A gente não sabe. A Bíblia não relata esses detalhes, né? Então o que acontece? A gente precisa entender que nós somos únicos diante de Deus, mas que para os homens nem sempre é dessa forma. Somente os que temem o Senhor
é que escolhem o amor, negando a si mesmo, negando as suas vontades, suas paixões, seus desejos. Porque não se engane que o homem fiel, porque serve ao Senhor e ama ao Senhor sobre todas as coisas e sobre a si mesmo, não tem olhares para outras mulheres, não tem desejos, mas ele não deixa que isso as domine. A paz do Senhor, Fernanda, seja bem-vinda em nome de Jesus. Não significa que essa pessoa não enxergue as mulheres lindas e maravilhosas fisicamente ou de qualquer forma que passa na sua frente ou que esteja do seu lado. Mas ele tem um coração contrito diante do Senhor, que zela por esse amor, que ele não vai abrir mão da sua bênção por causa de uma oferta de lentilha. Jamais ele vai trocar. Jamais. Jamais. Então, porque ele sabe que o seu Deus é o grande Deus, é o Senhor de todas as coisas e vai recompensar 100 vezes mais daquilo que ele abre mão. 100 vezes mais, 1000 vezes mais, aqui na terra e mais ainda no céu. Né? E é então que a gente vem a aprender com essas lições. Mical era normal. Mical era como qualquer uma de nós. A única falha de Mical era que ela deixou a amargura tomar conta do seu eu, do seu coração, devido às muitas dores e sofrimentos que ela passou, devido às muitas lutas que ela passou. E ela talvez não tinha buscado abrir mão daquilo, da sua dor, do seu sofrimento, da sua revolta, da sua angústia, das suas mágoas, para tentar ser a filha que Deus exigia e esperava que ela fosse. E buscado ser a melhor forma dentro das suas condições, a melhor forma de ser esposa do rei Davi. E Abigail, apesar de ter provavelmente tido as mesmas dores e sofrimentos que Mical antes de conhecer Davi, porque era mulher de um homem mau, né? Talvez tenha passado pelas mesmas situações que Mical e buscou tirar coisas boas daquela bagagem ruim que ela tinha. E apesar de que ela continuou sofrendo com Davi, porque ela não era a única esposa dele, seu filho não era o único filho dele, né? Então, assim, depois então de Batseba, aí é que a situação piorou para todas elas. Então, que a gente veio entender e aprender que Mical era normal, só que precisava se perdoar e perdoar a Davi, ao seu pai e a tudo que ela tinha passado e ressignificar isso, que ela arrancasse a amargura de seu coração, né? E que Mical, como eu e você, talvez precisasse de um abraço, de um consolo, de um conforto, de um aconchego, que talvez ela não tenha encontrado, de alguém para desabafar e lhe direcionar, né, lhe dar bons conselhos, e que Abigail seja como para nós, como referência, não porque ela era perfeita, mas é porque ela foi um ótimo exemplo para nós. Assim como Cristo, ela abriu mão de sua natureza, ela abriu mão do seu ego, ela levou sobre si o sofrimento que o seu povo iria passar. Ela levou sobre si o jugo que estava sobre o seu povo, dentro da fúria de Davi. Ela suportou a afronta, as dores que aquele marido mau lhe causava. Ela suportou tudo aquilo, calada, com sabedoria. Foi sábia nas escolhas e nas atitudes. Lidou com aquilo. Deus a justificou, a honrou, a livrou. E lhe deu um homem que ia cuidar dela, a protegeria. Ia cuidar e proteger seu filho também. E ela se segurou aquilo até o dia de sua morte. Mesmo que lhe doesse em algumas situações. A vida não é fácil.
A gente sempre tem que abrir mão de alguma coisa para manter a nossa paz e a nossa dignidade. Eu espero que essa palavra tenha ficado em seu coração. Nossa próxima palavra será sobre a mentira. E que Deus te abençoe e te guarde. Deixa seu like, compartilha se essa palavra ficou, né, se te marcou, se fez sentido para você. Perdão. Se fez sentido para você. E para quem está no YouTube, né, no canal Eu Sou Leandra Freitas, e se inscreve no canal, indica, compartilha, deixa seu like, comenta aí também, né? Vamos fazer a palavra do Senhor, né, crescer em nome de Jesus. Estamos em início de ano letivo, né? E todo professor ele vai fazendo diagnóstico, vai analisando como é que estão os seus alunos, né? Quais são os conhecimentos prévios que eles trazem consigo, como é o seu contexto sociocultural, né? Como é sua família, de onde ele vem, né? A região que ele mora, os hábitos, os costumes, sua data de nascimento, seu nome completo, né? Todas essas coisas a gente vai estudando, vai agilizando, para que a gente possa, a partir daí, fazer um plano de trabalho voltado para as necessidades desses alunos, né? Para que a gente venha atender a eles, né? Eu falo a gente porque eu sou da área de educação, sou professora, então o que acontece? A gente vem dar a eles o melhor preparo, o melhor desenvolvimento possível, né? Então que a gente venha fazer uso dessa palavra para fazer um diagnóstico de como temos sido, como Mical ou como Abigail. E qual o melhor caminho devemos traçar? Será que vale a pena ser como Mical? Ou é melhor sermos como Abigail e usarmos seu exemplo para seguirmos adiante? Não seremos perfeitos, mas faremos o melhor possível. E com Jesus na frente, sendo nosso guia, nosso conselheiro, o Espírito Santo nos direcionando e a sua palavra, nossa, com certeza, a gente será mais que feliz. Amém? Deus abençoe. Obrigada a todos que estavam aqui presentes. A irmã Fernanda, Cristiane, minha linda, eu sou apaixonada. Estou com saudade, Cris. Diego, Saide, terapia de casal, meu primo Elton, Lari Castro, a prima do meu marido, é prima também, né, Lari? Clarinha, Sinária, muito obrigada a todos vocês pela presença aqui. E eu espero, em nome de Jesus, né, que eu possa revê-los em outras lives. Em nome de Jesus, e a próxima, se Deus permitir, né, assim que Deus permitir, falaremos sobre a mentira. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima, em nome de Jesus.